Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por termos a oportunidade de estarmos juntos aqui em oração, em súplicas, em intercessão por nossas causas e por esta causa mundial, que é esta pandemia e tudo aquilo que está relacionado a ela. E é um privilégio nós podermos nos ajoelharmos e intercedermos a Deus por cada um dos nossos irmãos. Eu quero já agradecer a todos aqueles que estão orando pela nossa igreja, orando pelos nossos pastores, muitos irmãos de outros estados, pastores amigos, já falaram comigo dizendo que estão conosco nessa campanha de oração, pastores de outras denominações, de outros ministérios, pastores amigos, e estão conosco, pastor Keila, levantando suas igrejas, pastor Jonatas Fraires, da Convenção Fraternal na Bahia, pastor Enéas Ribeiro, da Igreja de Deus em Cristo em São Paulo, pastora Carolina Cioli, da Palavra e Poder em João Pessoa, muitos irmãos estão conosco nessa empreitada de oração. Então louvamos a Deus por isso e sabemos, irmãos, que Deus, quando deseja fazer algo extraordinário no meio do seu povo, Ele levanta o seu povo para orar. Então, que nós venhamos permanecer orando a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, nós estaremos lendo aqui do versículo 7 ao versículo 11. Eu quero já saudar todos os obreiros que estão conosco, pastor Saame, Deus continue abençoando em nome de Jesus. Nosso querido irmão, pregador Hugo, Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os queridos que aqui estão, que Deus continue abençoando. Você que está na sua casa, tome sua Bíblia e abra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. A palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém, meus irmãos? Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela. Nós estaremos constantemente recorrendo ao texto. E eu quero já que você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, grife duas palavras no versículo 11. E estas palavras compõem o tema da nossa mensagem. Quanto mais, grife estas palavras, porque Deus vai falar conosco através do texto que lemos e especificamente através destes dois termos. Meus irmãos, Jesus ele estava ensinando os seus discípulos a orar. Aqui no capítulo de número 6, nós vamos ver que os discípulos chegam a Jesus, e Jesus estava no Sermão da Montanha. Eu acho lindo porque Lucas vai nos dar, ou melhor, vai nos narrar alguns detalhes que não estão inseridos aqui no Evangelho de Mateus. Lucas ele vai, em certo ponto, resumir, e em outros pontos ele vai ampliar. Ele resume porque aqui em Mateus capítulo 6 nós vemos que
Jesus ainda falou muita coisa após a oração do Pai Nosso, até chegar aqui no versículo 7 do capítulo 7. Já no Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós vamos ver que Lucas ele já dá um salto da oração do Pai Nosso para esse episódio que acabamos de ler aqui. Mas Lucas vai nos dar um pano de fundo. Lucas vai dizer que os discípulos chegaram até Jesus dizendo: Senhor, João tem ensinado os seus discípulos, então ensina-nos a orar também. E sabe o que é que me chama a atenção, meus irmãos? É que os discípulos, eles andavam sempre com Jesus. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 4, que Jesus já havia feito muitos sinais na presença de alguns deles, muitas maravilhas. Jesus já havia feito muitos prodígios. E os discípulos vão chegar até o mestre, e eles não vão dizer assim: mestre, ensina-nos a curar os enfermos. Eles não vão chegar até Jesus dizendo: mestre, nós vimos a sua mensagem até agora, então ensina-nos a pregar. Os discípulos já haviam visto Jesus proferir palavras de conhecimento na sua humanidade cheia do Espírito, e até mesmo a profetizar, mas eles não chegaram dizendo a Jesus: mestre, ensina-nos a dar uma palavra de conhecimento com precisão, ensina-nos a profetizar. Não, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque os discípulos sabiam que tudo isso que fluía na vida de Jesus, fluía porque ele tinha comunhão com o Pai. A Bíblia nos diz, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, ele vai narrar o chamado dos discípulos no capítulo 3 e versículo 14, dizendo o seguinte, que Jesus nomeou 12 para que estivessem com ele, e deu poder para expulsar demônios, curar enfermos, e os enviou a pregar. Mas primeiro, Marcos vai destacar que Jesus nomeou 12 para que estivessem com ele. Sabe o que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? E eu quero passar para vocês que o sucesso da nossa vida, em quaisquer aspectos que sejam, seja ministerial, seja profissional, educacional, qualquer que seja a área da nossa vida, o sucesso só pode ser garantido quando nós temos uma vida de intimidade, proximidade e relacionamento com Deus. E quando eu falo sucesso, eu não falo em você ser rico, não falo em você ocupar o topo na universidade, no emprego onde você trabalha, não. Sucesso é você fazer aquilo que Deus designou para você fazer. Se Deus lhe designou para fazer algo e você faz outra coisa, mesmo sendo próspero, você não está em sucesso, você está em fracasso, porque o sucesso real é fazer aquilo que Deus projetou para você fazer. Então nós vamos ver aqui os discípulos nos ensinando algo. Nós precisamos primeiro ter um relacionamento com Deus, primeiro ter intimidade com Deus, primeiro se achegar a Deus para depois exercermos o nosso ministério. Aí chegando aqui no capítulo 7, versículo 7, dando decorrência ao seu ensino sobre oração, Jesus vai dizer o seguinte: olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Os verbos aqui, pedir, buscar, bater, estão no imperativo, é uma ordem. Jesus estava dando ordens aos seus discípulos, e aqui discípulos não eram só os 12, mas todos aqueles que estavam com Jesus naquela montanha, ouvindo os seus ensinamentos, e por extensão, isso é um mandamento para nós também, porque quando temos os evangelhos, ou temos qualquer
carta no Novo Testamento, qualquer texto, nós precisamos observar o contexto, a linguagem, e aqui nós observamos que este texto não falava só para eles. Quando Mateus escreve na intenção de propagar as palavras de Jesus, já que Jesus, a única coisa que ele escreveu foi diante da mulher adúltera, ele escreveu no chão, depois aquilo que ele escreveu foi apagado, já que ele não escreveu outra coisa. Mateus registrou as palavras do mestre para nós, para que nós venhamos aprender o seguinte: pedir, buscar e bater na porta não é uma opção, não é algo alternativo, não é algo que você pode fazer ou não fazer, não é algo contingente, é uma obrigação, é uma ordem, é um mandamento. Então, quando você está diante de uma situação que requer que você ore, que requer que você busque, que requer que você peça, você não está sendo somente acomodado. Você e eu, nós estamos pecando, porque Jesus está ensinando, dizendo: olha, peçam, busquem e batam. Então eu quero que você saia daqui, você que está em casa, coloque isso na sua mente, venha incutir isso no seu coração. Quando nós não pedimos, não buscamos e não batemos, incorremos em pecado. Sabe por quê? Jesus está ensinando, nos dizendo: olha, eu posso atender a vossa petição, eu posso ser o produto da sua busca e eu posso abrir a porta. Então que nós venhamos sair daqui convictos que devemos pedir, buscar e bater, porque além de ser uma ordem, quando desobedecemos uma ordem, pecamos. Repita comigo: quando eu não peço, quando eu não busco, quando eu não bato, eu peco. Você escolhe. Irmão, porque tem crente, pregador Hugo, que até para pedir a Deus é orgulhoso. Deus está nos dando uma lição de humildade. Você precisa admitir a sua necessidade. Quando você pede algo a alguém, você está admitindo que precisa. E quando nós pedimos, buscamos e batemos, nós estamos reconhecendo diante de Deus o quão pequenos somos. Nós estamos reconhecendo diante de Deus o quão limitados somos. E é na nossa limitação que pedimos, é na nossa limitação que buscamos, é na nossa limitação que batemos a porta. Versículo 8, o texto diz: porque aquele que pede, recebe. O verbo pedir aqui está no presente indicativo, significa uma ação que ela é feita. Aquele que pede, você fez, você pediu. Mas olha que detalhe interessante, a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. Agora preste atenção em alguns detalhes interessantes. Os verbos aqui, no versículo 8, receber, encontrar e abrir, estão no presente contínuo. Sabe o que isso significa? Quando você obedece o mandamento de Jesus de pedir, buscar e bater, você não somente recebe naquele momento, você não somente encontra naquele momento pontual, específico, a porta ela não somente se abre e depois se fecha, não, o texto diz, olha, aquele que pede, recebe, ou seja, recebe e continua recebendo, encontra e continua encontrando, a porta se abre e continua aberta. Sabe por quê? Nós não servimos a um Deus pequeno, limitado, nós servimos a um Deus que Paulo disse dele, que ele é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Ele é um Deus, entenda o que eu vou dizer agora, pelo amor de Cristo, ele é um Deus exagerado, ele derrama bênçãos em abundâncias. Eu quero que você lembre de alguns textos que falam de abundância. A Bíblia não fala de um gotejar do Espírito, a Bíblia fala de um derramar do Espírito, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Quando pedimos
pedimos humildemente, Ele responde abundantemente. Repita isso no seu coração, grave isso. Quando pedimos humildemente, Ele responde abundantemente. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aí Jesus vai dizer no verso 9: e qual dentre vós é o homem que pedindo o seu filho pão, dá uma pedra, pedindo peixe, dá uma serpente? Ele vai agora fazer uma comparação. E ele vai dizer, olha, se vós sendo maus, aqui Jesus está falando da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza normal, comum, com a qual nascemos com ela é uma natureza má. Mas Jesus vai dizer, vocês são maus, mas sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Apesar da natureza apontar para algo, a nossa sabedoria ou o nosso entendimento nos incentiva a fazer outra coisa. Jesus diz, olha, vocês sendo maus sabem dar boas coisas, vocês sabem o que é certo e errado. Vocês compreendem o papel de pai que vocês têm. Então, pela compreensão desse papel, vocês fazem algo que é bom. Aí ele vai fazer uma comparação aqui. Ou melhor, vai demonstrar a superioridade de Deus em relação a nós. Ele vai dizer, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais a superioridade da bondade e provisão de Deus. Quanto mais. O que é que Jesus está demonstrando aqui, pastor Sami? Jesus está demonstrando que o Pai, Ele é elevado em bondade. Porque Ele está contrapondo a maldade dos homens com a ação do Pai. Então Ele está contrapondo a maldade com a bondade. Enquanto nós, na nossa natureza, somos maus, o Pai em elevada categoria é bom. A Bíblia nos diz no Salmo de número 136, versículo 1, verso 1, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Preste atenção na fraseologia, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Isso aqui mostra a essência do caráter de Deus, a essência do caráter do Pai. Ele não precisa da sua maldade para Ele ser quem Ele é. Ele simplesmente é quem é e não precisa de nada no seu curso para que ele tenha o seu caráter alterado e assim venha demonstrar sua bondade. Ele é. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que o Senhor aparece a Moisés e diz, olha, eu sou o que sou. Sabe o que isso implica? Isso implica em que Deus é aquilo que é, sem que nada o faça ser como tal. Ele não depende de ninguém para ser como é. Eu quero te incentivar aqui nesse lugar e na sua casa a louvar esse Deus agora, que é infinito em bondade, que é elevado em misericórdia. A misericórdia de Deus não se compara com a misericórdia do homem. A bondade de Deus não se compara com a bondade do homem. Ei, querido, você que está desempregado, a porta está fechada. Deus manda dizer essa noite a você, o homem pode até se compadecer, mas muito mais o Pai Celestial, muito mais o Pai Celestial. Você que está dependendo de uma porta se abrir para começar um tratamento, para começar um procedimento da sua saúde, o homem pode até se compadecer de você, mas muito mais o Pai Celestial, muito mais o Pai Celestial dará bens àqueles que pedirem. Quanto mais
A superioridade da bondade. Eu acho interessante porque o jovem rico chega até Jesus e diz: bom mestre. Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Jesus não estava dizendo que ele não era bom. O que Jesus estava fazendo era que, na sua posição de servo, a posição a qual ele tomou, ele não podia apontar para si mesmo. Ele tinha que apontar para aquele que o enviou. Ele vai deixar isso bem claro em todo o Evangelho de João. Então Jesus, apontando para o Pai que o enviou, diz: olha, bom mesmo é o Pai que está nos céus. Sabe por que o Pai é bom? Porque o Pai envia o Filho para morrer apesar dos nossos pecados. O Pai envia o Filho para morrer, para oferecer-se numa cruz apesar das nossas doenças, porque a Bíblia diz que a cruz de Cristo provê para nós a salvação da alma e do corpo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores, levou sobre si. Eu quero que você compreenda e coloque fé nisso. A nossa fé precisa estar firmada na palavra. Eu não me movo por aquilo que vejo, não me movo por aquilo que sinto, eu me movo naquilo que creio, e eu creio nesta palavra aqui, e esta palavra diz que a oração da fé sarará o doente, a oração da fé sarará o doente. Jesus também levou sobre si na cruz a Covid-19, ele levou sobre si também, ele levou e triunfou sobre ela. A Bíblia diz em Colossenses 2,14 que ele cravou na cruz o escrito de dívida que nos era contrário em suas ordenanças, e triunfou contra os principados e potestades na cruz. Ele triunfou. Então coloque a fé nesta palavra, porque quanto você acha que o Pai não se compadece? O mundo está em grande alvoroço, procurando solução na vacina, solução na cloroquina, solução no tratamento precoce, na imunização, nas máscaras, no álcool em gel. Você acha, querido, que a bondade de Deus é menor que a compaixão do homem? Não. Quanto mais o Pai Celestial, Ele é superior em bondade. Ele é superior. E ele diz: vocês são maus, quanto mais o Pai, mostrando que o Pai é infinitamente e superior em bondade. Aí ele diz: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens. Ele dará bens àqueles que pedirem. Outras traduções, ou uma tradução mais literal do texto grego, dará coisas boas. Olha só que lindo. O caráter de Deus é bom. Então ele não dá nada diferente do seu caráter. Bom. Ele não dá aquilo que no seu caráter e essência será ruim para você. Mas o conceito de bondade aqui não tem os nossos desejos como referência. O conceito de bondade aqui tem a vontade de Deus como referência. Porque aquilo que no nosso conceito pode ser bom, Deus que conhece todas as coisas e vê tudo, entende que aquilo será ruim e não promoverá a sua glória. Mas eu quero que você coloque nessa cabecinha que Jesus lhe deu para pensar, raciocinar. Coloque isso nela agora. Deus só vai conceder aquilo que está de acordo com a sua natureza. Então, se o que você está pedindo, insistindo, está de acordo com o que Deus tem, com o que Deus é, prepare a sua casa, prepare o culto de ação de graças, porque Deus vai te conceder. Mas entenda, se Deus não te der aquilo que você quer, é porque
aquilo que você quer não promove e nem reflete a bondade do caráter de Deus, do jeito que Deus deseja, então se Deus te der, glorifique o nome dele, porque ele é bom. Se Deus não te der, permaneça glorificando, porque ele permanece sendo bom. A crise da terra não altera o caráter de Deus no céu. Ele é imutável. E imutabilidade é o único atributo, ou melhor, é dos únicos atributos que só Deus tem. Nós mudamos. E por que mudamos? Porque precisamos mudar. Deus é perfeito. Ele não muda porque ele não precisa mudar. E o texto diz: quanto mais o Pai que está nos céus dará bens, ele é superior em provisão. Aquilo que você precisa, Deus tem a provisão em suas mãos. Permita-me contar um testemunho para que eu venha encerrar. Semanas atrás, nós estávamos pregando em uma das nossas congregações polo, sedes setoriais. E costumeiramente eu falo do trabalho que nós temos com a cruzada antes de pregar, mas nessa noite eu esqueci. E eu não gosto de falar no final, porque normalmente o final está aquele clima bom, Jesus curando, batizando, aquele mover do Espírito. Mas nessa noite, eu esqueci de falar no começo e falei no final. E quando eu falei dos irmãos da nossa necessidade, daquilo que não temos, não tínhamos, e que precisávamos de um mover de Deus, me assentei no meu lugar e o pastor Eudes tomou a palavra e disse até assim: irmãos, se você sentir de Deus, chame esse jovem no final do culto, peça o número da conta dele, abençoe. Ele até brincou dizendo: eu garanto que ele não vai desviar o dinheiro, porque eu conheço. E ele terminou de dar os avisos. Eu estava sentado à esquerda no púlpito. Um diácono veio até mim e disse: irmão, tem uma pessoa querendo falar com você lá fora. E eu pensei, normalmente isso acontece com irmãos que querem oração por cura, enfermos. Só um minutinho. O pastor iniciou a oração, eu saí, fui lá fora. O irmão chegou para mim e disse: irmão, do que você está precisando? E eu fiquei sem entender. Disse: irmão, a gente precisa disso e disso e disso. Sim, mas quanto é? E era um valor alto. Eu disse: custa X. Ele tirou a carteira do bolso, trêmulo, abriu a carteira, disse: aqui para você. Eu ia sacar esses cheques essa semana e Deus disse: não saque. E me colocou na minha mão a provisão necessária para a obra de Deus progredir. Quanto mais a Bíblia diz aqui em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você centraliza o reino, Deus provê o necessário e o mais que necessário. Então coloque esse alvo no seu coração: servir ao reino, buscar o reino, porque o quanto mais de Deus vai chegar. Fique de pé. Aleluia. E nós estaremos orando agora. Você vai colocar a área da sua vida que você precisa do quanto mais de Deus. E você vai fazer com Deus um voto. Se você já fez, amém. Mas se você não fez, faça agora. De buscar
pedir e bater. E eu creio, irmãos, que portas vão se abrir. E nós estaremos mais uma vez orando por aqueles que estão enfermos, apresentando o nosso pastor, presidente, pastor Daniel. Estaremos agradecendo a Deus por aquilo que nós já temos de evolução, precisamos ser gratos. E vamos agradecer a Deus também por aquilo que Ele tem feito na vida do pastor Salatiel e de todos os pastores que já receberam alta. Irmãos, eu estou crendo num mover de Deus tão tremendo, irmãos. Tão tremendo. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver o seguinte: a história mundial e a história da igreja. Sempre após uma grande crise, Deus envia um grande avivamento. E sabe o que é que traz as crises? A resposta negativa a um outro avivamento. 1906, Rua Azusa. 1918, gripe espanhola. O mundo não aceitou Rua Azusa. Veio o vento da gripe espanhola. 1945, grande mover de cura no mundo inteiro. E os moveres de Deus são cíclicos, eles seguem esse ciclo. Na Escritura você vai ver: pecado, arrependimento, livramento. Pecado, arrependimento, livramento. Deus está enviando sobre nós o espírito de oração e intercessão. O Espírito Santo já está em nós, mas Ele está enviando muito mais com esse ímpeto pela intercessão, pela oração, para que o mover dele venha a acontecer. Apesar da crise, apesar da doença, Deus deseja levantar um exército forte e vivo para marchar sobre a terra. Coloque sua mão na enfermidade se você alcança. Se você não alcança, coloque o mais próximo possível. Na sua casa, faça a mesma coisa. Hoje faz 4 semanas estive pregando numa igreja. E uma irmã foi à frente. Perguntei: irmã, qual é o seu problema? E ela tinha um cabelinho aqui. Ela fez assim, levantou o cabelo e mostrou um aparelho auditivo. Estira, irmã, que nós vamos orar. Fiz o teste, ela não ouvia nada desde criança. Fez uma cirurgia auditiva, irmãos. Ou ajeita, ou como a gente diz aqui, ou desmantela de vez. Não tem meio termo não. Ou fica bom mesmo, ou... E ela havia feito uma cirurgia. Mas após a oração, queridos, ela guardou o aparelho na bolsa, porque não precisava mais. Vamos orar. Coloque a mão no local da sua enfermidade. Pai, em nome de Jesus. Aqui estamos como igreja tua, suplicando por tua bênção sobre nós, sobre os teus servos que estão aqui agora, aqueles que estão em casa crendo nesta intercessão, na intercessão da tua igreja, na intercessão do teu povo. Nós rogamos agora o teu Espírito Santo comece a tocar os enfermos, em nome de Jesus Cristo. Nós começamos agora a ir contra todas as enfermidades no corpo e na alma. Hérnias comecem a desaparecer agora, em nome de Jesus. Paralisia decorrente de derrame cerebral, de AVC, vai embora agora. Comece a receber os movimentos do seu corpo agora, em nome de Jesus. Você que está em casa doente, comece a ser curado agora. Surdez vai embora em nome de Jesus. Cegueira vai embora em nome de Jesus. Toda dor no corpo vai embora em nome de Jesus. Cistos na mama agora comece a se desfazer. O Espírito Santo está tocando aqui irmãs que estão com nódulos mamários. Em nome de Jesus, comece a se desfazer agora. Saia de uma vez por todas em nome de Jesus Cristo. Agora, se você pode, você que está aqui, estenda as suas mãos na direção do Hospital das Clínicas. Ele fica ali, bem ali atrás. Estenda as suas mãos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo quadro evolutivo do teu servo, nosso pastor Daniel Nunes. Te agradecemos, ó Deus,
porque o Senhor está com o teu filho, o Senhor está com a vida do teu filho em tuas mãos. Te agradecemos pela tua provisão, te agradecemos porque o Senhor tem levantado o teu povo em várias partes do Brasil e do mundo para orar, e nós imploramos agora a tua bênção em nome de Jesus sobre a vida do teu servo e sobre aqueles 42 mais pacientes que tem ali naquela UTI. Em nome de Jesus, começa a insuflar o teu fôlego nos pulmões de a tua palavra nos diz, Senhor, que Adão era um boneco de barro. Deus, Adão era um boneco petrificado, e o teu vento nas narinas de Adão transformou ele em alma vivente. Então, em nome de Jesus, o teu vento insuflado nos pulmões do teu servo vai refrear toda a fibrose, vai refrear toda a inflamação. Então começa a insuflar o teu vento, sopra o teu vento nos pulmões do teu servo agora, nos pulmões desses pacientes que estão precisando de um milagre. Agora, em nome de Jesus, alcança para a glória do teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo quadro evolutivo do pastor Salatiel, e imploramos a tua bênção sobre ele. Completa a obra, meu Deus, revigora os pulmões do teu filho, revigora o fôlego, tira toda a sequela, porque queremos ver o teu servo cantando aqui ainda: Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso. Nós queremos ver, ó Deus, os teus servos obreiros aqui, clamando e louvando o teu nome em um grande culto de ação de graças. Te louvamos, ó Deus, e pedimos a cura para a nossa nação, a cura para este planeta, a cura sobre toda a terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Envia a provisão necessária, refreia a tua ira, refreia a tua ira, que os teus olhos sejam voltados para a cruz, meu Senhor, onde ali o teu filho sorveu até a última gota do cálice da tua ira. Refreia a tua ira de sobre nós, meu Deus, e compadece-te dos teus filhos, compadece-te dos teus servos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Os irmãos podem se assentar. E eu creio, irmãos, em resultados positivos, não por causa dessa oração que eu fiz, mas porque a igreja está orando. Muito obrigado. Que Deus em Cristo continue abençoando todos vocês, e fiquem com essa palavra no coração em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos? Queremos agradecer a Deus por tudo quanto Ele realizou nesta noite, irmãos. Irmãos, pela sua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui clamando, irmãos, pela vida dos irmãos. Haja vista que é um trabalho específico de oração, e nessa oportunidade queremos agradecer também ao nosso Emanuel Martins, que Deus continue abençoando, lhe usando poderosamente, abençoando toda a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Nosso irmão Luciano, que Deus continue abençoando, manda a paz do Senhor ao pastor Itami, irmãos? Sempre nós caminhamos ali no Parque da Liberdade, e ele disse: pastor, eu vou lá na central, vou lá, e hoje ele esteve aqui nos ajudando. Que Deus continue abençoando sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ao nosso pregador, nosso Bruno Guimarães, que tem nos ajudado para a glória do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Continuemos orando, irmãos, pela vida dos irmãos, dos pastores, e eu creio que o Senhor fará, já está fazendo um milagre, irmãos? Quantos creem aqui no milagre, irmãos? Eu creio. Vamos orar logo após o pastor Keiler vai ministrar a bênção apostólica. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença queremos Te louvar,
te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, pela saúde, porque, Senhor, a tua misericórdia, como foi falado aqui nesta noite, se estende-se de geração a geração. Continua abençoando, Senhor, os teus filhos, todos os internautas, Senhor, que expressaram, Senhor, momentos de agradecimento a Ti, momentos de oração, que eles se